Seja muito bem-vindo ao meu canal no YouTube. Eu tô estreando meu canal com esse vídeo aqui. Eu fico feliz demais que você esteja aqui comigo. E antes da gente começar, eu quero te pedir, por favor, para você se inscrever aqui embaixo, para que esse canal cresça e eu consiga produzir conteúdos cada vez melhores. Curtiu o vídeo? Deixa seu like, deixa um comentário aí embaixo para saber o que você achou. Gente, o título desse vídeo é o seguinte: ferramentas super poderosas do revisor. Como deixar os seus textos perfeitos. Eu não sei se você já mandou o seu texto para algum revisor profissional. O que acontece quando você manda uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, um TCC, uma obra literária ou qualquer outro tipo de texto para um revisor profissional? Ele liga ali o que a gente chama de controle de alterações e ele vai mexendo no seu texto, tirando os excessos, às vezes colocando alguma coisinha que não estava ali, às vezes melhorando algum trecho. Existem algumas modalidades de revisão, ok? Mas tudo fica controlado ali pelo Word, pela modalidade controle de revisão. Eu não sei se você já notou, mas parece que o revisor de texto ele tem um certo superpoder, né? Parece que ele teve uma formação tão diferenciada da maioria da população que ele é capaz de enxergar erros em todos os lugares. E o mais interessante é que parece que ele conhece a gramática de ponta a ponta. E eu tô aqui para revelar a verdade para você sobre esses bastidores do revisor de texto, tá bom? Por quê, Júlia? Por que você vai me dizer isso? Porque você pode se apropriar desse superpoder e criar textos perfeitos por aí também. Mas antes de começar a explicar sobre isso, eu vou falar sobre mim, quem eu sou e que know-how eu tenho afinal para estar aqui te ensinando sobre esse assunto. Eu sou bacharela em Letras, com habilitação em Redação e Revisão de Textos pela Universidade Federal de Pelotas, lá no interior do Rio Grande do Sul. Me formei e já trabalho nessa área há mais de 10 anos. Também sou pós-graduada em Revisão de Textos e desde que estou na faculdade trabalho diretamente com redação e revisão. Ao longo de toda a minha trajetória profissional, eu já revisei textos de todo tipo que você imaginar aí. Letras de música, poesia, obra literária, TCC, tese, dissertação. Já ajudei vários autores a publicarem seus livros no Brasil e fora do Brasil, e grande parte da minha trajetória profissional foi dentro de banca de concurso e instituições de pesquisa. Tudo conhecido aí a nível nacional. Então, pode ter certeza que eu sei exatamente do que eu tô falando aqui pra você. Pega papel e caneta aí, prepare-se pra anotar, porque você vai sair daqui com conteúdo muito bom. Olha, convenhamos que revisores de texto são pessoas normais, podem até ter tido alguma formação diferenciada, estudaram muito, claro, para fazer seu trabalho, mas são pessoas comuns. São pessoas que tiveram português no ensino médio, que tiveram aquela gramática normativa que você teve. A maioria dos revisores não fez um curso como o meu, com habilitação em redação e revisão de textos, mas fez um bacharelado, uma licenciatura e depois se aprofundou em alguns mecanismos de revisão de texto. Mas o que faz o revisor ter tanta capacidade, uma percepção tão grande sobre o que precisa ser mudado e como ele faz para ter tanto conhecimento da gramática normativa? São exatamente essas ferramentas super poderosas que eu trouxe para você hoje. Mas antes de apresentá-las, eu preciso desmistificar uma coisa aí na sua mente. Como eu falei, revisor de texto é uma pessoa comum. O que isso quer dizer? Que ele não sabe a gramática de ponta a ponta. Talvez seu mundo tenha caído aí, porque você deve seguir alguns gurus do português no Instagram, aqui no YouTube, e você deve achar que as pessoas sabem tudo da gramática, que quando elas se depararem com qualquer caso, elas vão saber o que fazer, o que é certo, o que é errado, e estão sempre prontas para ensinar sobre isso. Mas a verdade é que não é assim, tá bom? Um bom revisor de textos não sabe tudo. Até porque sempre ele vai se deparar com algum problema de concordância, algum problema de regência, e pode ser que surja a dúvida, será que é assim ou será que é daquele outro jeito? Tem alguns casos facultativos também, tanto de pontuação como de outras áreas da gramática, que trazem dúvidas para qualquer um, inclusive para quem ensina sobre esse assunto, para quem usa a gramática como um meio de trabalho, tá bom? Mas como a gente faz para contornar esses problemas, que é o que a maioria das pessoas não faz? E é agora que você deve pegar o seu papel e a sua caneta, porque eu vou trazer ferramentas super poderosas aqui para você. O bom revisor de texto, ele tem alguns materiais especiais. E o primeiro deles que eu quero apresentar para você é um dicionário. Não qualquer dicionário, apesar de que qualquer dicionário vai ajudar você no ofício de revisar o seu próprio texto, quando chegar o momento aí. Mas eu
Com toda a experiência que tenho, já gerenciei grandes equipes de revisores em eventos nacionais que precisavam ter um texto perfeito e todos esses revisores usam o mesmo dicionário e eu vou mostrar para você qual é. É o dicionário AWAIS. Eu tenho aqui uma versão em miniatura. Existe uma versão gigantesca que eu tenho que fazer um esforço para carregar. Mas você não precisa dessa não, tá? Se você está simplesmente querendo aprender um pouco mais a como revisar o seu próprio texto, esse exemplar aqui em miniatura te atende perfeitamente bem. AWAIS Mini. Se você tiver qualquer dúvida sobre a grafia das palavras, antes de sair jogando no Google, eu recomendo fortemente que você abra o seu dicionário e procure a palavra aqui. Old school mesmo, sabe? Como você fazia lá na segunda série, no terceiro ano do ensino fundamental. Essa é a forma melhor de garantir que você não vai cometer ali nenhum erro. Porque na internet a gente sabe que muita coisa é normalizada, mas nem sempre dicionarizada. Então, quando a gente pesquisa no dicionário, a gente tem mais convicção e mais segurança também para fazer determinadas alterações no nosso texto. Anotaram a primeira dica? Vamos para a segunda, então. A segunda ferramenta super poderosa é uma boa gramática. Júlia, que boa gramática? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo na minha caixinha de perguntas lá no Instagram. Toda semana alguém me pergunta, Júlia, que boa gramática eu posso usar para estudar português ou para revisar os meus próprios textos? Olha, existem várias boas gramáticas, tá? Mas eu vou dizer que, como revisora, algumas gramáticas me atendem a níveis diferentes. Na verdade, se fosse para falar de gramática, a gente tinha que gravar um outro vídeo aqui falando só sobre os tipos de gramática. Mas a gramática que você precisa ir para conferir se seu texto está nos trinks é a gramática normativa, tá bom? Existem excelentes autores de gramática, mas eu, em especial, gosto muito desse cara aqui, que é o Celso Cunha. Eu simplesmente amo a forma direta com que ele aborda assuntos da gramática, tá bom? Eu tenho aqui essa gramática também, é uma edição de bolso, Gramática do Português Contemporâneo, e eu realmente encontro tudo o que eu preciso aqui e de uma maneira muito clara, muito diretiva, muito tranquila. Então, se você quer uma gramática rápida para fazer consultas durante a revisão do seu próprio texto, essa é a sua gramática. Porém, se você quer discutir um pouco mais alguns pontos, se você quer ouvir diferentes opiniões, se você quer uma teoria, uma explicação mais aprofundada de por que é assim, por que não é assim, temos aqui o famosíssimo Evanildo Bechara, com a moderna gramática da língua portuguesa. Gente, essa gramática aqui, ela é muito interessante quando você quer estudar, tá bom? Ela é diferente de quando você precisa consultar alguma coisa rápida. Para consultar uma coisinha rápida, eu sugiro uma gramática mais direta, como essa do Celso Cunha que eu apresentei. Agora, quando você quer entender por quê, como, será, se você quer se debruçar um pouco mais no estudo da língua portuguesa, se você, de repente, dá aula, gostaria de dar aula, gostaria simplesmente de se apropriar um pouco melhor dos assuntos, Evanildo Bechara é excelente. Todas as vezes que eu precisei bater o martelo com relação a alguma normatização, em grandes eventos nacionais em que eu tive a participação e tive inclusive a responsabilidade de tomar algumas decisões sobre a forma como certas ocorrências iriam aparecer, eu usei a gramática do Evanildo Bechara, porque ele me traz a base para poder fundamentar as minhas escolhas, tá bom? Para que ninguém as questione. Porque às vezes acontece de uma coisa soar estranho, você entende? É alguma coisa que não fica assim, não é tão normal de se ver. Eu vou até colocar um exemplo aqui embaixo. Quando a gente quer dizer, por exemplo, primeira, sabia que a gente deve escrever assim, ó, ponto, o azinho? E isso é incomum, você concorda comigo? Então eu já fui muito questionada aí, nos lugares em que eu trabalhei, por pessoas me pedindo explicação. Por que é desse jeito? Evanildo Bechara é o cara que traz esse tipo de explicação. Então, para se justificar, essa gramática é excelente para te dar a base. Então, já sabe, anotou aí. Além desses livros aqui, tem mais 2 livros que eu quero indicar, que eu não tenho aqui fisicamente, mas eu vou colocar aqui embaixo para que você veja quais são. É o Dicionário Prático de Regência Nominal e o Dicionário Prático de Regência Verbal, do Celso Luft. Júlia, que material é esse? Gente, muitas vezes as pessoas se perguntam se tem crase em determinada palavra. E, na verdade, a dúvida que essas pessoas têm é uma dúvida de regência, se determinada palavra é regida pela preposição a ou não. Então, uma boa forma de saber se o verbo ou o nome são regidos por preposições é consultando um dicionário de regência.
Na verdade, gente, vou falar, ser bem honesta aqui. Esse é um material imprescindível. Vai evitar que você cometa muitos erros gramaticais. Ter um bom dicionário de regência verbal e nominal. Então, o Celso Pedro Luft é o cara que escreveu os dicionários que são referência no mundo dos revisores. Então, procure aí para comprar, tem no estante virtual, que vende ali exemplares usados, tem na Amazon, tem em vários lugares aí. É um investimento que vale muito a pena se você quer melhorar a qualidade dos seus textos. Mas falemos, por fim, das ferramentas gratuitas que estão aí à disposição de todo mundo na internet. Quais são? Olha só, eu particularmente uso os seguintes sites. O primeiro é Dicionário Criativo. Vou colocar aqui também qual é esse site. Gente, o que é um dicionário criativo? Às vezes a gente está escrevendo e precisa criar algumas estruturas mais criativas, um pouco mais inovadoras, menos batidas, menos clichês. E o dicionário criativo te ajuda a encontrar essas expressões. Ele te apresenta sinônimos, antônimos, expressões populares. Ele cria um brainstorming. Então, se você coloca uma palavra ali, ele relaciona com outras palavras que podem te ajudar a ter ideias de conteúdos ou de textos que você eventualmente precisa escrever. Então, eu particularmente gosto muito do dicionário criativo. Além dele, claro, tem o site de sinônimos. Cara, eu vou falar a verdade pra você. Eu uso esse site todo santo dia. Eu entro no www.sinônimos.com.br e pesquiso sinônimos para as palavras. Então, quando eu tô lá produzindo conteúdo pro Instagram, como eu faço todo dia, às vezes eu tô repetindo a mesma palavra, sabe? Por exemplo, a palavra pensamento. Será que não tem um sinônimo para pensamento que se encaixe no contexto que eu quero dizer? Então, ao invés de deixar meu texto empobrecido com o mesmo vocabulário, eu dou uma olhadinha lá no site de sinônimos e melhoro a qualidade dos meus textos. Bom, o contrário de sinônimo é antônimo. Tem também o site de antônimos, que é o www.antonimos.com.br. Esse site também te ajuda a criar essa relação de oposição de uma maneira precisa. Porque o que acontece é que muita gente usa antônimo de forma errada, né? Então, uma maneira de você conseguir deixar seus textos melhores, seus textos mais profissionais, é usando os antônimos corretos, beleza? Combinado? Essa é uma ótima indicação de site. E por último, eu quero deixar o site do Volpe, que eu vou colocar o link aqui embaixo também. O que é o Volpe e por que o Volpe é importante? O Volpe é o vocabulário de língua portuguesa. Então é uma ferramenta que todos os revisores usam. Se você quer saber se uma palavra realmente existe na língua portuguesa, você deve consultar o Volpe, tá bom? Esse vocabulário contém todas as palavras da língua portuguesa. Então, por exemplo, uma palavra que é muito usada aí por produtores de conteúdo, por quem constrói landing pages, quem está nesse mundo do marketing, é a palavra pixel. Será que a palavra pixel é uma palavra aportuguesada? Se ela for, ela tem acento, não tem acento? Como é o plural? O Volpe vai te ajudar a entender isso melhor. A primeira coisa que você vai descobrir lá é se de fato essa é uma palavra da língua portuguesa. Então, o Volpe é essencial. Todo revisor tem um e você também deveria consultá-lo e o melhor é de graça. Você não precisa carregar um livro enorme do Volpe, como os revisores fazem por aí, como tem nos escritórios em que os revisores trabalham com revisão todos os dias. Se você curtiu saber de todas essas ferramentas aqui, por favor, deixa seu like, é de graça, é indolor e o melhor, me faz muito feliz. E principalmente se inscreva no canal, que a gente tá com uma meta de bater 150 inscritos em 2 semanas e eu conto com você, tá bom? Valeu, grande abraço e até o próximo vídeo.